abençoe também. Juízes capítulo 11. E antes de ler esse texto, você já está procurando na Bíblia, eu gostaria de fazer mais uma oração. Vamos orar, queridos? Convido a todos. Bom Deus, nosso Pai, neste momento buscamos o poder do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra seja apresentada e o Teu Santo Espírito traduza isto para nós, preenchendo as necessidades mais profundas da nossa alma. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa também a Edna Zanardi, que está precisando de Ti, do Teu toque, do toque do grande médico, que ela seja bem-sucedida. Abençoa também, Senhor, a cada pessoa que agora vai ouvir esta mensagem, e aqueles que ouvirão depois, para que sejamos todos abençoados. Te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus, nosso querido Salvador, e sobre a iluminação do Espírito Santo de Deus que já está no nosso meio. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 11 e o versículo 29. Diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Versículo 32 agora. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon e combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Como foi a vitória? Versículo 33. Então, este os derrotou desde Aroê até a proximidade de Minite, 20 cidades ao todo. Esta foi a vitória. E até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. O Espírito de Deus operando. Quem tem o Espírito de Deus está do lado da vitória. O Espírito de Deus nos dá a vitória em todos os aspectos da nossa vida. E o nome desse personagem é Jefté. Jefté era um moço muito interessante. Ele era bisneto de José do Egito. Aliás, só repetindo, José não era do Egito. Todo mundo diz que José é do Egito, mas ele era de Canaã, certo? Foi levado como escravo para o Egito, e todo mundo chama José do Egito. Ninguém diz que Moisés é do Egito, mas Moisés era do Egito. Mas José era bisavô de Jefté. O que aconteceu com este moço? Esse moço passou por uma situação muito difícil. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 11. Então, Juízes, capítulo 11, versículo 1. Olha o que aconteceu na vida dele logo de imediato. Era então Jefté o gileadita, de Gileade, né? Homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Aqui está uma situação bem vexatória. Um moço que nasceu filho de uma prostituta. Sim, mas e daí? As pessoas não pediram para nascer. Ninguém pediu para nascer. Certo? Você pediu para nascer? Não. E você pediu para nascer no mundo de pecado? Não. E você pediu para nascer de uma prostituta? De maneira nenhuma. Esta manhã eu quero falar a você sobre a terapia para as pessoas rejeitadas. Quem é rejeitado? Mas esse moço foi rejeitado? Foi. Muito rejeitado. Ele não foi esperado. Era uma prostituta, certo? E teve um caso.
Ei, será que eu estou falando para alguém nesta manhã que é filho de uma prostituta? Ou que é filho indesejado, que não foi esperado e a família não tratou com amor, não tratou com carinho, certo? Quero dizer para você que a rejeição é uma das feridas emocionais mais comuns hoje em dia. Todos nós experimentamos a rejeição. Pesquisas científicas mostram que existe psico pesquisa uterina, psicouterina. O que é isso? Pesquisas feitas desde a barriga da mãe sobre o bebê que ainda está sendo gerado, ele sente alguma coisa, certo? Ele sente quando ele é rejeitado. Então, o bebê tem sensações, por exemplo, de gosto, ele sente gosto. Você sabia que o bebê sente gosto? Ele sonha, o bebê também, ele sente quando ele é rejeitado ou quando ele é aceito. Ele sente amor e carinho quando os pais o tratam assim. Eles escutam sons, escutam a voz da mãe, mas eles escutam mais a voz grave dos pais ou do avô. Sabiam disso? São pesquisas científicas que demonstram isso. Então, eles percebem a rejeição. A rejeição se apresenta como algo terrível na vida de alguém, certo? E isso é traduzido mais tarde com medo, tristezas e revolta. Então, a rejeição causa tudo isso: medo, tristeza, revolta com a vida. Então, a atitude da rejeição é muito cruel. E as pessoas agem da seguinte forma: já que eu sou rejeitado, então eu vou agir de três maneiras. Eu vou aderir a essa rejeição, vou dizer, eu sou um miserável mesmo, ou eu fico neutro, ou senão eu fico revoltado. Vou reagir a isso, vou brigar contra isso, e vou ser um xarope azedo para todo mundo. Você já foi rejeitado? Você já foi escanteado por alguém que você ama? Você já foi desprezado por aquela família que você deveria ser cuidado e agora você foi abandonado? Então, a história de hoje é exatamente assim. Jefté, ele foi rejeitado. Uma gravidez indesejada, filho de uma prostituta. E para completar a história, veja o que aconteceu no versículo 2. Vamos ler. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, a mulher legítima, não é? Os quais, quando já grandes, os filhos expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher, de uma prostituta. Veja, a pessoa já nasce rejeitado pelos pais e agora rejeitado pelos irmãos. Os irmãos expulsaram-no, mandaram embora. Ó, vai embora, você não vai receber herança, não. Você é filho de uma prostituta, você é filho de outra mulher. Cai fora. Versículo 3 diz: então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíram. O que aconteceu aqui? Ele chutou o pau da barraca, chutou o balde. Neste momento, Jefté disse: eu sou filho de uma prostituta. E agora já sou rejeitado pelos meus irmãos, os da minha família. Ele aderiu àquele pensamento. Já que eu estou no inferno, não custa nada dar um abraço do diabo. Já ouviram esse pensamento terrível? Não adote ele não, tá? Se você um dia cair, não desça mais. Uma pessoa caída, ele não consegue levantar ninguém. E ele já tinha baixa autoestima. E agora ele queria descer mais ainda. Tem alguém que disse: se você tem baixa autoestima, se abaixe e apanhe, porque ninguém é seu empregado. Você que deve resolver a sua situação. É um pensamento muito duro, né?
Mas será que a pessoa que já foi rejeitada e agora é expulsa de casa merece alguma coisa? Então, ele disse, eu sou filho de prostituta, sou expulso de casa, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, então Deus também não me ama. Eu não quero Deus, eu vou fazer o que eu quero. E começou a assaltar, começou a viver com bandoleiros. Ele assaltava povoados, ele assaltava muita coisa, e cidades inteiras. Era um tipo de lampião lá no Nordeste. Lembra a história do lampião? Machucaram a família do lampião, e ele foi da parte, e não encontraram quem fez isso, quem roubou e quem tal. Ele disse, não quero fazer justiça, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. E juntou-se aos bandoleiros, e perseguia, e matava, e fazia muita barbárie. Assim foi Jefté. Ele disse, eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. E eu não mereço coisa melhor. E ele disse, tá bom, eu vou fugir para a terra de Tob. Tob era um principado aramaico ao leste do Jordão, certo? E era um lugar muito seco, inóspito. E ele queria morar ali, e ele assaltava ali, ele vivia isolado ali. É como ele dizia, eu sou dono do meu pedaço. Assim era o retrato da vida, que era também o retrato da alma, que ele dizia, eu não mereço coisa melhor. Você já se sentiu nessa condição, numa situação semelhante? Mostrando que, não tem jeito para mim, já nasci errado, minha situação é difícil, agora eu vou fazer o que eu quero. E se juntou a ladrões, maloqueiros, violentos. E realmente homens levianos faziam parte deste grupo. E ele assaltava. Ele dizia, em outras palavras, eu vou me vingar do nascimento que eu tive e também da situação que eu passei com os meus irmãos e com a minha família. Jefté não era amado, mas ele era respeitado e temido entre o seu bando. As ruas estão cheias de Jeftés hoje. Hoje existem muitos Jeftés por aí afora. Pessoas rejeitadas, rejeitadas da família. Pessoas que moram na rua, são habitantes da rua, rejeitados. E eles disseram, o que eu vou fazer da minha vida? Todos me rejeitaram, eu vou rejeitar todos. Deus me rejeitou, então eu rejeito a Deus. Você sabia que essa é a situação de muita gente hoje? Jefté foi rejeitado e agora a situação estava muito difícil. O que uma pessoa numa situação dessa deve fazer? A psicologia cita um filósofo chamado Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, filósofo, ele dizia que é um dos teóricos da psicologia. Ele diz, não importa o que os outros fizeram de você, importa o que você fez com o que os outros fizeram de você. Em outras palavras, ele disse, mais importante do que aquilo que os teus pais te deram, que a tua família te deu, é aquilo que você faz com o que a tua família te deu. Se fosse você, anotaria esse pensamento. Mais importante do que a vida te deu, é aquilo que você faz com aquilo que a vida te deu. Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Se a vida te deu um limão, faça um pudim de limão. Tem gente que gosta de pudim de limão, não é? Faça com que a vida seja mais agradável, certo? Ressignifique estas coisas. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Não coloque sempre a culpa nos outros. Se você nasceu numa família assim, de prostituição, você não tem o direito de se contaminar com isto. Só quando assumimos a responsabilidade por nossa vida, podemos passar de vítima a agentes. Então, passe de vítima para agentes. Só Deus tem a resposta certa para
pessoas rejeitadas. Estamos no plano de Deus. Eu vou dizer outro pensamento interessante. Antes de nós sermos concebidos no ventre materno, somos gerados no coração de Deus. Vou repetir esse pensamento. Antes de você ter nascido, ou ser gerado no ventre da sua mãe ou da sua família, você foi gerado no coração de Deus. Se você quiser uma passagem bíblica sobre isto, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo 1, 9, que vale a pena ler esse texto, que antes de você nascer neste mundo, Deus já tinha um plano para você, para a sua vida, para você ser um vitorioso, assim como ele tinha para Jefté, certo? Vamos ler. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz: Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9. Diz que Deus nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes de nós existirmos. Deus já tinha um plano, nós já existíamos no coração de Deus, já existia um plano para você se salvar. Então, não se apegue à rejeição, a alguém que lhe rejeitou. A tua vida é muito superior a isso, certo? Nós precisamos ter altos ideais. O alto ideal está no alto, está lá em Jesus. Nós pertencemos a outro mundo. Se você não gosta de nada desse planeta, nada deste mundo, é sinal que você é um extraterrestre. Você é de outro planeta. Você pertence a Deus. Você já existia no coração de Deus antes de você nascer neste mundo. E assim foi com Jefté. Jefté teve um ponto da virada. Vamos ver o ponto da virada de Jefté? Está aqui. Vamos ler do capítulo 4 em diante? Passado alguns anos, passado alguns tempos, versículo 4, Juízes, capítulo 11, versículo 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Os anciãos de Gileade foram atrás de Jefté e disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, olha, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim agora, quando estás em apuros, em aperto? Ei, foram os anciãos que expulsaram Jefté? Não, foram os irmãos dele. Mas agora, Jefté estava generalizando. Já que ninguém gosta de mim, eu também não gosto de todo mundo. E mostra aqui que essa é uma doença terrível. A rejeição, ela é generalizante. A rejeição acha que todo mundo é contra você. Não é. Você foi rejeitado apenas por seus irmãos e, quem sabe, pelo seu pai e pela sua mãe. Mas não por todo mundo. Jefté agora acha que ele foi rejeitado por todo mundo, pelos anciãos. Versículo 8 diz: responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos dê a mim, então eu vos serei cabeça? Responderam os anciãos, no versículo 10. O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté
foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Aqui está o ponto da virada. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor Deus em Mispa. Ele abriu o coração a Deus. Ele chorou, ele disse: Senhor, olha a situação, já fui rejeitado desde o ventre, já fui rejeitado pelos meus pais, já fui expulso de casa, meus irmãos não querem nada comigo, eu estou numa situação difícil e agora querem que eu seja rei. Como, Senhor? Tem misericórdia de mim. Por favor, Senhor. E ele abriu o coração para Deus. Deus, por favor, me ajuda. E quando nós lemos o versículo 29, a gente vê a resposta de Deus. Porque Deus não desampara aqueles que vão a Ele. Deus nunca rejeita ninguém. Deus não rejeita você. Se você pensa que você foi rejeitado, você nunca foi rejeitado por Deus. Deus é o teu Deus, Deus é o teu Pai. Você foi gerado no coração do Pai antes de você nascer aqui na terra. Versículo 29 diz: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e vocês já sabem o que deu em resultado. Ele venceu 20 cidades, ele foi um campeão, ele foi juiz de Israel por muitos anos. E sabe de uma coisa? O Espírito Santo de Deus colocou Jefté na galeria dos heróis da fé. Se vocês leem lá em Hebreus capítulo 11, verso 32, Hebreus 11, 32 está citado entre Sansão, Davi, Samuel, os heróis da fé, aparece Jefté, o rejeitado. Jefté, aquele que não é ninguém. E Deus é especialista em transformar a pessoa que não é ninguém em alguém. Os heróis da fé. Será que eu estou falando para alguém que se sente como Jefté? Será que eu estou falando para alguém nesta manhã de pessoas que realmente se sente um lixo, uma rejeição? Ei, levante a cabeça. Busque a solução em Deus, no Espírito de Deus. Abre o teu coração para Deus, criatura. E faça isso. Permita que Deus ressignifique a sua vida e transforme o teu lixo em tesouro. Transforme também o seu abandono em um juiz. Transforme a sua rejeição em exaltação. Deus é especialista nisso. Peça o Espírito Santo de Deus que Ele é capaz de fazer essa mudança, esse ponto da virada. Sabe? Pessoas rejeitadas não significam que são pessoas desprezadas por Deus. Veja, no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, diz que Jesus foi rejeitado e desprezado, considerado o mais rejeitado entre os homens, homens de dor, de dores e que sabe o que é padecer. A rejeição não significa que você está totalmente destruído e abandonado. Deus vê. Deus está observando. Um dia uma mulher com seu filho foi rejeitada e expulsa de casa. Estou falando de Agar, que foi expulsa de casa. E ela com o filho orou a Deus. O filho orou a Deus, Ismael. E ela viu que Deus estava bem perto. E ela chamou El Roi, o Deus que vê, o Deus que não rejeita, o Deus que não abandona. Não abandonou Jesus quando ele foi o mais rejeitado. Ele não vai abandonar você. Ele não abandonou Jefté. E ele nunca vai nos abandonar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enviarei outro Consolador,
nunca vos deixarei órfãos. Veja lá, está lá em Evangelho de João, capítulo 16. Vos enviarei outro Consolador para estar para sempre convosco e não vos deixarei órfão. Você é um filho de Deus. Você é precioso para Deus. Peça o Espírito Santo de Deus para preencher o lugar dessa rejeição. E a senhora White diz uma coisa interessante que eu queria ler para vocês, concluindo essa mensagem. Diz: o pecado e o mal só serão vencidos pelo poder da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. E ela diz mais: ao dar o Espírito Santo, era impossível que Deus desse mais, uma dádiva maior. A esse dom, nada poderia ser acrescentado. Por meio dele, do Espírito, todas as necessidades serão supridas. Poderia ser prometido algo maior do que isso? Diz o Espírito de profecia. Todo dom do céu. Deus não poderia dar um tesouro maior nessa época que nós estamos do que o dom do Espírito Santo. E com ele vem todas as dádivas. Peça o Espírito Santo para preencher a rejeição ou o pecado que existe em você. Você é filho de Deus. Você se sente como Jefté? Então, busque o Espírito Santo. Deus quer te abençoar hoje. Deus quer se encontrar contigo hoje. Deus quer que se abra o coração hoje. Existe um pensamento que diz, na área de mordomia cristã, Deus até entende a sua falta de fé, mas ele não aceita a sua falta de sinceridade. E Jefté foi sincero, contou tudo a Deus, abriu o coração a Deus. Ser sincero é contar o que está lá dentro. E a oração é exatamente para isto. Contar o que está dentro do teu coração. Deixa o Espírito de Deus fazer o trabalho. Deixa o Espírito de Deus fazer em você a terapia necessária. Deixa o Espírito de Deus te levar à eternidade. Que Deus abençoe você. E você hoje tenha um excelente dia, na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te ama antes de você ser gerado aqui na Terra, porque você já pertencia ao coração de Deus. Amo vocês. E eu quero ver vocês no céu. Amém? Quantos querem receber o batismo do Espírito Santo hoje? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você neste momento, tá bom? Vamos orar? Fica com a mão erguida. Querido Pai, toma nas tuas mãos a nossa mão. Senhor Deus, às vezes somos rejeitados, abandonados por pessoas aqui desse mundo que deveria cuidar de nós, ou ter cuidado de nós. Às vezes é o esposo que precisaria cuidar da esposa. Às vezes é a esposa que deveria cuidar do marido. Às vezes os filhos rejeitados e abandonados pelos pais. Às vezes é um chefe que rejeita. Às vezes é um patrão. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Senhor, não rejeite a nós. Que o teu Santo Espírito seja derramado no nosso coração em chuvas para lavar todas as nossas mágoas, todas as nossas raivas, todos os nossos pecados e possa nos dar vida e novo alento para vencermos as dificuldades deste mundo. Nós somos teus, Senhor. Tu predestinaste a cada um para a salvação. E agora, Senhor Deus, estamos te pedindo, batiza-nos com teu Santo Espírito e aceita-nos no amado, aceita-nos em Cristo Jesus. Te pedimos estas bênçãos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém.